E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, pra trazer pra vocês dicas dos confrontos para essa oitava rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. Vídeo de hoje eu vou dizer quais times têm boa chance de SG, quais times têm boa chance de fazer gol, quais times devem ser evitados porque os confrontos são complicados, então fica ligadinho. Também vamos falar da nossa sétima rodada, até o momento pontuação parcial de 42,88. Lembrando que ainda falta Henrique Almeida e Wesley, perspectiva de ficar em torno de 50 a 60 pontos. Lembrando que a rodada não foi boa, várias apostas se deram mal, mas quem escalou nosso time de valorização mitou pesado e ainda pontuou muito bem, parceiro. Tranquilo? Lembrando também que o vídeo de hoje não é de escalação, galera, é de análise. Se você quiser ver nosso vídeo de escalação e já estiver vendo o vídeo na sexta ou no sábado, descrição do vídeo ou no card que vai passar aqui, vai ter todos esses assuntos para vocês, tranquilo? Então é isso, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim, e aí, depois de nós, e aí, bora negão, joga negão, e aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa parcial, vamos primeiro falar da nossa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ainda faltam dois jogadores, como eu já havia dito, que é Henrique Almeida e Wesley. Galera, rodada essa não foi tão boa, porque várias apostas que eram consideradas seguras não se deram tão bem, como Romero, que vinha pontuando constante quase todas as partidas, não se deu bem. Valdívia foi substituído, quem escalou o Otero foi colocado no lugar do Valdívia e ainda pontuou melhor. Marquinhos também via muito constante, não pontuou bem. Everton, que geralmente tinha uma média de 4 ou 5 pelas roubadas de bola, acabou pontuando 1, apesar da vitória do Flamengo. O Igor Rabelo sofreu gol, fez aquele 2.1 com as roubadas de bola. O Vitor levou um gol nos últimos minutos contra o Atlético Paranaense, um erro da defesa, senão nós teríamos pontuado 8 com ele. Ou seja, alguns defeitos que comprometeram muito nossa pontuação, mas escalamos Damião, havíamos dito que era uma boa opção, pontuou muito bem. Diego também com assistência bem, Rafael Vaz com SG bem. Basicamente os jogadores do Flamengo e Zé Ricardo estão salvando nosso time, torcendo para Henrique Almeida e Wesley fazerem a mesma coisa. Tranquilo? Os grandes jogadores da rodada foi o Vanderlei, fechou o gol, 7 defesas difíceis, não sofreu gol. Everaldo, que estava no nosso time de valorização, muita gente me perguntou se era uma boa, era, e pontuou muito bem, 2 gols, porque era batedor de pênalti. Deixa eu ver mais, Sid Clay, Bruno Silva, Leandro Damião, que foi indicação nossa, o Hever, que eu falei que era outra opção boa na defesa, Balbuena, que eu escalei em vários dos meus times, também era uma boa opção, o Thiago, que eu coloquei entre as opções baratas, Cássio, que eu disse que não era tão seguro, mas muita gente foi e acabou pontuando bem, Andrigo, que era uma opção baratíssima, quem escalou valorizou muito, vai valorizar umas 3, 4 cartoletas o Andrigo, que estava muito desvalorizado, então acabou valorizando muito. Guilherme Arana também era uma opção, ou seja, quem escalou os nossos times deu para pontuar razoável. Não vai ser tão bom como rodada passada, que muita gente conseguiu passar dos 100, mas ainda vai pegar aquela média de 60 que está ali concorrendo forte pelas competições ainda. Tranquilo? Então essa foi a nossa sétima rodada, sempre focando para frente, acreditando que a oitava possa ser melhor. Tranquilo? Vamos aqui agora, galera, para oitava rodada, que é o que importa a vocês. Primeiramente, primeiro confronto, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Dois times que venceram seus últimos confrontos, dois times que estavam muito ruins. Atlético Goianiense conseguiu sair da zona de rebaixamento. Atlético Paranaense ainda ficou na lanterna, mas deu uma respirada melhor. O jogo do Atlético Paranaense é difícil definir, porque pegou o Galo, teve jogador expulso ainda no primeiro tempo. O Lúcio acabou jogando basicamente retrancado contra o Galo, conseguiu um gol na falha, mas querendo ou não é um jogo motivador, você vencer com um jogador a menos na casa do adversário é um grande feito. Eu acho que é um jogo, galera, que é para tentar se evitar. O Atlético Goianiense está mostrando que quando joga em casa tem uma força considerável, 2 vitórias contra Ponte e Avaí. Pegando o Furacão, acredito que algumas opções esporádicas de cada um possa ser boas. Nenhum provavelmente vai ser muito bom para valorização, porque ambos os times ganharam seus jogos. Então, se ambos ganharam, vamos supor, Andrigo tá valorizado, Everaldo tá valorizado também, vários jogadores estarão valorizados, então
tenta evitar esse confronto, só uma peça ou outra que você considere muito boa. E do meu ponto de vista ainda do ponto do Atlético Paranaense, que eu acho que tem mais time. Depois temos Vasco e Avaí, aqui sim é um confronto muito bom, galera. Jogar com vários jogadores do Vasco é totalmente válida, porque o Avaí vem mostrando que fora de casa é muito fraco, galera. O grande desempenho do Avaí é quando joga na ressacada, quando joga fora, perde muito desse poderio. É um time que basicamente joga pela defesa. O Vasco teve um crescimento, teve a derrota na última rodada, mas perder para Chapecoense na Arena Condá não é nenhum absurdo. Então, atacantes e defensores do Vasco nessa é muito boa. Jogadores como Douglas é interessante, Gilberto é muito interessante, Luiz Fabiano também é interessante, ou seja, o que não falta são boas opções para esse confronto. Depois temos Santos e Ponte Preta. Santos que conseguiu uma vitória importantíssima. Santos subiu para quinto colocado, 3 vitórias consecutivas. Desde que o Dorival saiu, com a entrada do Elano e agora do Levi, o Santos cresceu muito de produção. A Ponte vem sempre ali oscilando, a Ponte mostra grandes desempenhos, depois perde alguns jogos. O forte dela é muito quando joga em casa. Eu acredito que o Santos jogando no Pacaembu é bem favorito, ou seja, atacantes santistas são totalmente válidos e uma opção extremamente boa. Depois temos Coxa e Corinthians, galera. Lembrando que o Coxa ainda vai para o jogo, mas como eu havia dito, os confrontos que ainda estão faltando nessa rodada, que é Coritiba, que é o Grêmio, Fluminense e Bahia, são todos jogos muito complicados. Por quê? Cara, não vale muito a pena você colocar nem jogadores do Coxa nem do Corinthians nesse jogo. Por quê? São dois times que, independente do que aconteça, são times que estão no G4. São times que estão mostrando um belíssimo futebol, tanto o Coxa como o Corinthians. Ou seja, evitar ao máximo os jogadores dos dois times. Fla-Flu, eu nem preciso dizer, jogo difícil. Só se você tiver muito confiante, um jogador que possa valorizar, vamos supor, um Scarpa, que tem chance de valorizar. Ou se você tiver muito confiante no Flamengo. Mas é jogo para evitar, porque é um jogo que notadamente acaba tendo muita falta, às vezes expulsão, que o ânimo sobe, raramente tem placares muito elásticos, então tenta evitar esses dois. São Paulo e Atlético Mineiro também, galera. O Atlético vem numa má fase terrível. Quem sabe você colocar os atacantes do São Paulo seja uma opção válida. Não vejo você colocando defensores do São Paulo como uma opção tão interessante, porque querendo ou não, o Atlético ainda tem uma grande perspectiva de fazer um golzinho. O Fred provavelmente volta pro jogo, então ficar ligado. Agora, atacante do São Paulo é com certeza uma boa. A defesa do Atlético está sofrendo muitos gols mesmo. Depois temos Bahia e Palmeiras, outro jogo que a gente tem que evitar. Bahia que vem numa grande fase, pelo menos de futebol. Claro, tá pegando alguns confrontos muito complicados que acabam comprometendo sua pontuação. E novamente vai ser um jogo difícil contra o Palmeiras. Claro, o Palmeiras não está mostrando o futebol que prometia que ia mostrar, mas ainda é um confronto muito difícil. Evitaria tanto atacantes como defensores dos dois times. No máximo escalar um Zé Rafael, que geralmente vai bem, para garantir aquela pontuação segura. E como o jogo é na Fonte Nova, o Bahia tem um leve favoritismo. Mas como o confronto é contra o Palmeiras, o time mais rico, tarará, e todo mundo fala do Palmeiras, eu evitaria. Depois temos Chape e Botafogo, dois times que eu considero muito organizados, galera. Dois times muito organizados mesmo. Botafogo é um time que tá fazendo muito empate mesmo. É um time que, rodada passada contra o Vitória, mesmo com a vitória de 2-0 fora, o Vitória foi atrás, conseguiu empatar. É um time que já está jogando no seu limite, faltam muitas peças. A Chape jogando em casa é sempre muito forte, só que como a defesa do Botafogo é poderosa, eu evitaria a maioria dos jogadores. No máximo, quem sabe um Wellington Paulista, um Rossi pelo lado da Chape pode ser uma boa opção. Depois temos Sport e Vitória, nesse confronto dificílimo, galera, dificílimo mesmo, porque é um clássico nordestino. Sport não conseguiu vencer o São Paulo, mas no meu ponto de vista jogou muito bem. Renan Ribeiro, como vocês podem ver até nos scouts de pontuação, fez 3 defesas difíceis. Isso traz para você uma sensação de que o Sport chegou e o São Paulo conseguiu segurar o resultado de 0-0. Nesse confronto, galera, atacante do Sport eu vejo como uma boa opção. Não vejo tão bom defensores do Sport. Eu tenho muito receio de colocar defensores do Sport, porque eu acho uma defesa muito pesada, que não tende a fazer grandes rendimentos. E Cruzeiro e Grêmio, galera, jogo para evitar. Primeiro porque o jogo é no Mineirão, o Grêmio está mostrando um futebol belíssimo. Ainda falta o jogo dele dessa quinta, mas
Como é contra o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro é um time difícil. O jogo contra o Corinthians foi um jogo meio amarrado, de apenas 1-0. Basicamente o jogo ficou mais dramático no final, porque o Corinthians também foi querer segurar o resultado, que conseguiu, e o Cruzeiro foi pra cima. Mas o resto do jogo não foi um jogo tão vistoso, um jogo bonito, que você via perspectivas grandes de gols pros dois lados. Tranquilo? Então, basicamente da oitava rodada, ataque do Atlético Goianiense, ataque do Atlético Paranaense eu acho uma boa. Do Atlético Goianiense, como vai estar muito valorizado, eu evitaria. Jogadores de ataque e defesa do Vasco é boa. Santos, tanto jogadores de ataque como defesa são boas. Coritiba e Corinthians, evitar. Flamengo e Fluminense, evitar. São Paulo, o ataque São Paulino pode ser muito bom, com Prato. Bahia, você escalar quem sabe um Zé Rafael, pode ser uma boa, mas evitar os outros jogadores. Na Arena Condá, também eu diria que até Defensores da Chape pode ser boa. Ataque e Defensores da Chape são válidos, mas não é um confronto que você vê um favoritismo tão grande para você apostar em vários jogadores. Sport e Vitória, ataque do Sport pode ser uma boa. Cruzeiro e Grêmio, evitaria todos os jogadores desse confronto. Tranquilo? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já papoca aquele like, porque ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, que aqui ainda vai ter escalação de 100 até 140 cartoletas para quem quer valorizar, nosso time principal. E se você já estiver vendo esse vídeo depois, na descrição vai ter todos esses times, tranquilo? Sempre pedindo para você também mandar suas escalações, que eu posso tentar analisar sempre que possível. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!